Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre equilíbrio de corpos rígidos, parte 4. Vamos ao sétimo exemplo, o pórtico plano com rótulas. Ok? Então nós temos aí um pórtico plano com rótulas, com um detalhe aí diferente do exemplo anterior. Então eu tenho no ponto A três reações de apoio, né? O terceiro gênero. No ponto B, duas reações de apoio. E no ponto C, duas reações de apoio. Então eu tenho aí um total de 7 incógnitas. E equações de equilíbrio, né? Eu tenho 3. As de equilíbrio eixo geradas pelas rótulas, né? No ponto D eu tenho uma equação e no ponto F eu também tenho uma equação, ok? Percebam aí que o ponto F, né, está simbolizando aí o encontro, né, da viga EF com a viga BF. E esse encontro, né, ele toca na rótula, somente ele toca na rótula. As vigas, né, BF e EF não tocam na rótula de maneira individual. Então aqui, na realidade, nós temos aqui do lado esquerdo da rótula, né, o vértice dessa interseção dessas duas vigas, né, e a outra viga aqui, FC, né, tocando aqui. Então eu tenho aqui uma equação extra, ok? Então eu tenho aí o total de equações 5, logo essa estrutura é hiperestática, porque 7 menos 5 é igual a 2. No exemplo 8 eu tenho aí, né, o pórtico plano com o ciclo fechado, ok, de barras, que é chamado também de anel, ok? Então eu tenho aí, né, um pórtico plano com um ciclo fechado de barras, que é chamado de anel, esse retângulo aqui, chamado de anel. No ponto A eu tenho duas reações de apoio, no ponto B eu também tenho duas reações de apoio. Em cada, né, aqui eu tenho um anel, né, e cada anel eu tenho sempre três reações de apoio. Então, um anel possui três incógnitos que representam os esforços internos. Então, o número de incógnitos aí é 7, o número de equações de equilíbrio 3 e o grau de hiperestaticidade é 4, logo a estrutura é hiperestática. No nono exemplo, eu tenho um pórtico plano com 16 anéis. Ó, lembrando que cada anel eu tenho três equações, tenho três apoios, né? Então, no ponto A eu tenho três apoios, no B, no C, no D e no E também são todos de terceiro gênero. E cada anel eu tenho três apoios, né? Então, isso aí vai totalizar aí um número de incógnitas, né? 63 incógnitas, ok? Bom, o número de equações de equilíbrio é 3 e o grau de hiperestaticidade é 60. Bem alto, viu? Bom, o exemplo 10 é o pórtico plano com dois anéis e duas rótulas no anel superior. Tá aí, ok? Então nós temos aí no ponto A duas reações de apoio, né? Apoio de segundo gênero. No ponto B também de segundo gênero. Cada anel eu tenho três apoios, né? Logo o número de incógnitos é igual a 10. O número de equações de equilíbrio é 3. As geradas por cada anel, rótula, né? Seria uma e uma, né? Uma no ponto E e uma no ponto F. Logo aí eu tenho 5 equações de equilíbrio, né? E o grau de hiperestaticidade é igual a 5, logo a estrutura é hiperestática. A viga com três apoios de primeiro gênero, isso aí já é um caso particular, né, daqueles que eu citei lá no início da parte 3, né, de nossa aula. Então eu tenho aí no ponto A, no ponto B e no ponto C todos os apoios de primeiro gênero. Então aí eu tenho o número 3 incógnitas, o número de equações de equilíbrio é 3 e pelo grau de hiperestaticidade, essa estrutura, né, seria isostática, não é isso? Como G é igual a zero, a estrutura seria isostática. Porém, devido às disposições dos apoios de primeiro gênero, né,
permitem que a estrutura se movimente horizontalmente, nesse sentido aqui, ok? Logo, a estrutura é hipostática. Vamos lá. Viga com 4 apoios de primeiro gênero. É um caso particular. É parecido com o exemplo do 11, só que aqui são 4 apoios, né? Todos de primeiro gênero, ok? O número de incógnitas é igual a 4. O número de equações de equilíbrio é igual a 3. O grau é 1. O grau de hiperestaticidade é igual a 1, mas, né, é maior que 0, é igual a 1, seria hiperestática a estrutura, porém, devido à disposição dos 4 apoios de primeiro gênero, né, eles permitem que as estruturas se movimentem horizontalmente, como no exemplo 11, né? Logo, a estrutura é hipostática, ok? Bom, no exemplo 13, é viga com 4 apoios e 3 rótulas, né? Um caso particular, ok? Então aí eu tenho um caso particular, né? No ponto A eu tenho apoio de segundo gênero, no ponto B de primeiro gênero, no ponto F de primeiro gênero e no ponto G de segundo gênero. Então eu tenho aí, né, 6 incógnitas. E eu tenho 3 rótulas, né? Então o número de equações extras no ponto C é 1, no ponto D é 1 e no ponto E também é 1. E o número de equações de equilíbrio é igual a 3, o grau é igual a 0, né? E o grau é igual a 0, certo? Então a equação de equilíbrio é igual a 6, né? E o grau de hiperelasticidade é igual a 0, a estrutura seria isostática. Porém, devido à estrutura possuir 3 rótulas alinhadas, ela terá um trecho instável. Logo, a estrutura é hipostática, né? Vamos tentar explicar isso separando aí, né, esse trecho aí que tem instabilidade, né? Então eu vou dando um zoom aí, né, nesse trecho onde tem as 3 rótulas, né? Eu tirei as rótulas, percebo aí, né, que o segmento, né, percebo que o segmento CD e o segmento DE ficam como se fosse flutuando. E percebam aí, né, que o segmento AB e BC eles têm apoio próprio. Também acontece com o segmento EF e GF, né? E os segmentos CD e né, e DE estão flutuando, ok? Então vamos aí buscar um apoio, né? Então onde seria o apoio do segmento CD, né? Seria aqui em C, onde teria a rótula, né? Porque o segmento ABC, é isso? Eles têm apoio próprio, ok? E o pintado de laranja, né? O apoio seria, né, aqui em E, ok? Porque também esse segmento, né, EFG tem apoio próprio, né? E percebo agora aqui que no ponto D eu não tenho em quem apoiar. É como se fosse, e seria impossível, né, duas pessoas se carregarem ao mesmo tempo, ok? Então, se eu colocar aqui que o segmento DE apoia no segmento CD, né? O que vai acontecer? Né? Ele vai apoiar, mas o segmento aqui no ponto D não tem apoio, ok? Então, se eu considerasse, né, isso, o que ia acontecer? Né? Então, se eu considerasse que o segmento CD apoiasse no segmento DE, né, ele teria o apoio, mas aqui, e o segmento DE? Não, aqui no ponto D não teria apoio, ok? Logo, esse trecho aqui seria instável. Eu poderia fazer ao contrário também, né? Colocar o apoio aqui nesse onde estou indicando com a setinha, né? E aqui ficaria sem apoio. Aí o trecho instável seria isso aqui, ok? Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.